Vem comigo, estamos voltando para falar com você e hoje de modo especial, os Papas num Papo. Nosso programa de hoje vai comentar o primeiro século do cristianismo. Logo depois da morte e da ressurreição de Jesus, a igreja vai seguir o seu caminho. A igreja de Jesus segue com os discípulos, com as discípulas, depois chamados de apóstolos. E aí nós vamos ter no primeiro século, nós vamos ter 4 papas. Ainda não eram chamados de papas, esse título é um título tardio. O título de papa virá apenas muitos séculos depois. Apenas no ano 1073, por ordem do Papa Gregório VII, ela se tornou, esse título de papa, de uso exclusivo para o bispo de Roma, a autoridade máxima da Igreja Católica. A única exceção é o patriarca de Alexandria, a autoridade da Igreja Ortodoxa grega, que também mantém o título até hoje. Primeiro século, você vai saber agora quem foram os primeiros papas, os primeiros bispos de Roma, cujo sucessor de Pedro, que é o primeiro papa, é o atual Papa Francisco. Os papas foram Pedro entre o ano 33 e o ano de 64. Por isso que nós temos como sucessor de Pedro, o bispo de Roma, o papa, porque Pedro foi o primeiro entre os anos 33 e 64. O segundo foi Lino, entre os anos 64 e 79, portanto, por 15 anos nós tivemos o Papa chamado Lino. Esse Papa, o Papa Lino, ele foi citado por São Paulo em uma das suas cartas, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Você pode conferir aí na Bíblia. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. O Santo Irineu vai afirmar, ele que tem uma lista dos papas, que o dia de celebração, de comemoração do segundo papa, que é o Papa Lino, é dia 23 de setembro. E o terceiro, Anacleto I, entre os anos 79 até os anos 90 ou 92. Não temos precisão aí nas datas, né, do período dos papas, sobretudo porque estamos no primeiro século. Então, Anacleto I, entre 79 a 90 ou 92. Está na lista também de Irineu e o seu dia é celebrado 26 de abril. O quarto e último papa do primeiro século é Clemente I, entre os anos de 90, 91, 92 até 101. É então o papa que encerra o primeiro século. Ele também pode ser um que é citado na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Pega a Bíblia aí, Filipenses 4:3 cita um Clemente, que pode ser o quarto papa da história, o último do primeiro século. Ele escreveu uma carta que ficou famosa, a Carta de Clemente, que destaca a Igreja de Roma. São Clemente I, o quarto papa do primeiro século, é celebrado em 23 de novembro. Tivemos 14 papas que também escolheram esse nome, o nome de Clemente. O último foi Clemente 14. Vem comigo, os Papas num Papo. Nós vamos falar no próximo programa sobre o segundo século. Um abraço para você e vem comigo, porque aqui a gente vai aprendendo muitas coisas boas para melhorar a nossa vida, para viver melhor e, sobretudo, para compreender melhor a história da nossa igreja. Vem comigo, os Papas num Papo.